Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o tema vai ser o seguinte, tá? Quanto custa de verdade viver aqui em Madrid hoje em 2026, sendo um casal na faixa aí de 30 anos, tá? Não estou falando de, vida de turista, nem de luxo de Instagram, nem nada. Estou falando de, uma vida real mesmo, conta chegando, supermercado, aluguel, enfim, o dia a dia ali mesmo. E eu vou abrir aqui mais ou menos como que são os nossos gastos aqui, quanto gira em média, que normalmente é o que a gente vê aqui, morando aqui há mais de já 7 anos. Beleza? Então fique até o final do vídeo aí. Já se inscreva, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para você estar recebendo todo vídeo todos os dias e acompanhe a gente aí nas redes sociais. Fechou? Tamo junto, valeu! Pessoal, para quem não me conhece, eu já moro aqui há mais de 7 anos e meu e minha esposa, e há 3 anos atrás, eu e minha esposa passou a morar sozinhos. A gente conseguiu, por fim, morar na nossa casa, viver no nosso ambiente 100% nosso, porque grande parte da nossa vida aqui na Espanha foi morando em quarto de outras pessoas, casa de outras pessoas, que aqui é habitual fazer isso, mas a gente vivia antes desse formato. Há 2 anos, 3 anos atrás, se eu não me engano, a gente passou até a nossa casa. Por um tempo, a gente compartilhou o quarto e hoje a gente pode ter as condições aí de viver tranquilamente na casa sozinho. Quando a gente quer juntar algum dinheiro nesses 3 anos, a gente colocou alguém aqui no quarto, porém, a gente dava as ordens, a gente tinha o controle de tudo ali. Então é totalmente diferente. Mas hoje, atualmente, a gente está morando sozinho e eu vou passar mais ou menos aqui os custos, né, que a gente tem dentro de um normal aí, de um casal de 30 anos. Fechado? Ó, vamos começar pela moradia, tá? Hoje, se você morar em Madrid, você vai pagar em torno aí de um aluguel de 900 a 1.200 euros, tá? Hoje eu moro um pouco distante de Madrid, eu moro numa cidade chamada Pinto, e fica a 30 minutos de carro e também de transporte público do centro de Madrid, tá? Hoje eu pago ali 850 euros de aluguel mensal. Meu apartamento tem 3 quartos, cozinha, varanda, tem um espaço lá na frente, enfim, tem um banheiro. Então, tá um local muito agradável, muito tranquilo, mas são 800 ali, 25 sem gastos, né? Ainda tem os gastos à parte. Ó, contas da casa. Depende muito, tá? Porque um exemplo, no verão, na primavera, que a gente passa entre março até mais ou menos setembro, a gente não precisa ligar, porque o que mais gasta aqui é água quente. E boa parte a gente passa no inverno tendo que ligar o calentador para aquecer a casa. E isso acaba gastando muita energia. Então aqui a gente já teve meses de pagar 300 euros a cada 2 meses de energia, luz, água e tudo isso, entendeu? Então vamos pôr em torno ali de 200 euros, mas pode variar esse valor um pouco a mais ou um pouco a menos. Eu, como trabalho em casa e a gente tem 2 cachorros, fica um pouco mais complicado. Às vezes eu de dia ligava um pouco e ficava, tenho muitas coisas ligadas ao mesmo tempo, então isso ajuda que consome mais energia. Fechou? Mas talvez se vocês morarem, trabalharem fora o dia todo e voltar, pode ser que seja um pouco mais barato. Fechou? Mas vamos pôr em torno aí de contas de casa entre 200 a 250 euros. Fechado? Supermercado, tá? Aqui depende muito do quanto da tua alimentação e do teu estilo de vida, tá? Eu, como estou em casa e preparo muitas das vezes comida, tudo, a gente come bastante em casa, muito pouco a gente come fora. A gente tem um gasto ali só nosso, tá? Porque eu vou pôr também aqui um adicional que a gente tem 2 Border Collie, 2 cachorros. Eles têm alimentação natural, então muitas das vezes tem um gasto um pouquinho mais elevado ali. Então, com a gente, pelas nossas contas aqui, gira em torno de 250 euros a 300 euros mensual. Com comida, assim, comendo bem, se alimentando bem. Com os cachorros, gira em torno de 150 a 200 euros mensuais, com comida natural. E às vezes a gente compra um saco de ração,
um pouco mais saudável ali para misturar um pouco na ração, mas gira em torno de 170 euros. Então aí você já soma esses dois valores aí, mas no caso, vocês dois ali, depende da alimentação de vocês, coloca uma média aí. Transporte. Nesse caso aqui, eu tenho carro, tá bom? Então eu vou pôr, eu tenho contas ali extras, né, que eu poderia pôr no final ali, mas aqui eu tenho carro. Então a gente tem um carro, eu pago mensalidade do carro mensual, tem a gasolina, o seguro que você paga também, então você tem os gastos maiores ali, no caso. Mas transporte público, vamos dizer, minha esposa trabalha no centro. Então ela todo dia pega transporte público e volta, tá? A gente não usa o carro todos os dias. Então, esse transporte público ele pode girar em torno aí de 50 euros mensual para você poder ir todo o mês de transporte público. Tá bom? E então gira em torno aí, se vocês dois usam, vão ser 100 euros mensal de transporte público, mais ou menos, tá bom? É muito bom o transporte, geralmente tem algumas obras acontecendo, às vezes atrasa um pouco, mas aqui o transporte público é muito top, beleza? Ó, e aí aqui vai entrar um pouco do que é extra, né? Que aí são gastos que a gente foi gerando conforme o tempo. Então, como eu comentei, a gente tem o carro, que a gente paga mensalidade, a gente tem algumas contas nossas internas, que se eu for fazer, a gente tá girando em torno ali de, eu acho que uns 600, 700 euros, tá? Então, no geral, a gente tem um gasto aproximado mensual de 1.800 a 2.100 euros, tá bom? Morando aqui em um casal, na Espanha, pouco afastado de Madrid, morando sozinho. A gente tem esse gasto mensual. Quando a gente quer economizar um pouco, a gente consegue alugar o quarto. Tá? Então, desse quarto, o que a gente faz? Aluga ele, são 400 euros que a gente pode estar cobrando do quarto um mês, e isso ajuda a gente a guardar sempre essa quantia quando necessário, tá bom? Mas a gente está passando por um momento bom, está passando por um momento legal, então a gente está conseguindo se manter sozinho ali, tá bom? Mas ainda assim, é o que eu falei, aqui tem gastos que são muito das coisas, gastos extras nossos, que são coisas que a gente acumulou tendo recurso, foi absorvendo recurso, tá? Mas imaginem, no caso, vocês dois. Tentar alugar a casa, alugou a casa, tem as contas, enfim, tudo. Talvez vocês não tenham dois cachorros, talvez vocês passem o dia inteiro fora, tenham uma alimentação um pouco mais barata, não tenha tantas contas de carro, de coisa, de tudo. Enfim, vocês podem fazer mais ou menos aí uma estimativa. Fechado? Espero que na edição aqui eu vou colocar. Na legenda também, posso estar fazendo um resumo de tudo depois e colocar na legenda. Mas gira em torno mais ou menos disso aí, os nossos gastos mensuais, tá? E no extra ali, você pode colocar também comidas que a gente sai, saídas, restaurantes, enfim, isso pode estar colocando aí também, beleza? Então, espero que possa ter dado uma ideia aqui de quanto você pode estar vivendo aqui na Espanha, e se talvez você esteja planejando, talvez esse vídeo possa ajudar. Comente aí embaixo qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa estar ajudando vocês. Fechou? Tamo junto, valeu, até mais.